Bom, tu mencionas de todo esse boom da AIDS, mencionas também da falta dessas políticas públicas de saúde, porque é uma questão também de perceber de que a vida também de pessoas LGBTs também são importantes como a vida de pessoas que não são LGBTs. Isso é algo Sim, exato. indiscutível. Mas o que a gente vê é que na nossa Sim. sociedade justamente temos toda essa visão também do desconhecido e daquilo que não se adequa às normas estabelecidas pela sociedade, então termina deixando de Impostas, né? lado, né, impostas pela sociedade. E aí isso me faz pensar assim, se a gente pensa então em questão de organização e tudo mais, quais são esses desafios sociais, políticos e culturais que o movimento LGBT tem encontrado no país? Então, recentemente foi aprovada a lei, nem foi aprovada, né? Na verdade, foi o STF que deferiu de que a gente poderia doar sangue, né? Porque a Uhum, comunidade LGBT até pouco tempo não poderia doar. uhum, Só que mesmo com a gente tendo isso aprovado, os agentes de saúde não estão deixando que a população LGBT doe sangue. Quando a gente vai falar sobre a doação de sangue, a gente fala sobre algo que parece abstrato, porque para muitas pessoas ainda é um pouco distante essa realidade, uhum, né? Da necessidade de que alguém tenha sangue, por exemplo, né? Precise, enfim. Mas assim, vale lembrar, por exemplo, que na comunidade de travestis e transexuais, que muitas das vezes nós temos só umas às outras, né? A doação de sangue seria de extrema importância. Já por muitas vezes a gente ficou naquela incógnita, né, de ficar esperando, por exemplo, sangue de outras pessoas, de terceiros que doassem para que alguma menina travesti transexual que estava internada, né, pudesse ter acesso a esse sangue, né? Então, uhum, a gente tem que pensar também numa questão humanitária, né, humana, necessidades básicas uhum. e que são de extrema importância e que a gente não tem acesso, né? Nisso também vale lembrar a questão do casamento, né? A gente fala de um casamento, de uma lei de casamento que em Florianópolis, por exemplo, ainda é muito combatida. É combatida porque a gente ainda tem um promotor que ele se nega a essa realização do casamento. E lá, quando a gente vai pensar no casamento, como a gente tem uma coisa muito institucional, a primeira coisa que a gente enxerga é um noivo, uma noiva saindo da igreja, né? A gente pensa o casamento, né, essa estrutura. Mas quando a gente fala no casamento, principalmente LGBT, a gente está falando sobre assegurar direitos, né? Sobre eu ter o direito de constituir a minha casa junto com a pessoa que eu amo e que caso aconteça alguma coisa entre nós dois tenha uma seguridade, né? Caso um precise ser inserido num plano de saúde, que haja essa garantia. Que a gente possa, por exemplo, comprar uma casa juntos, fazer um financiamento juntos, né? E que a gente possa declarar sim que estamos juntos, né? Porque começa-se a criar estratégias e brechas na lei, né? De, por exemplo, dois amigos podem fazer um financiamento, por exemplo. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente não quer ser invisibilizados numa comunidade que não nos aceita, né? Eu acho que esse é o X da questão, né? Você tem a diversidade, você tem que conviver com a pluralidade, mas tem certas coisas que parecem que as pessoas querem que a gente deixe passar batido, né? Eu Uhum. acho que vale ressaltar, por exemplo, a questão de eu ser travesti, né? Então, é, por muitas vezes, quando eu fui fazer uma palestra, quando eu fui dialogar com empresas, as pessoas diziam assim: mas se tu não quiser falar o que tu não precisa. Eu assim, não, mas eu vou falar. Uhum. E daí parecia que a pessoa queria dizer assim: mas não precisa se expor, entendeu? Tipo, mas não é uma questão de exposição. Entende? E daí volta aquilo, né? Parece que tem uma questão do próprio saber, que o saber ele é cisgênero, né? Uhum. Ele é cis-hétero, cisgênero, né? Vamos colocar assim. E que LGBTs não podem ter esse saber, não podem ter esse conhecimento, né? Uhum. Em que é como se, além de negar o nosso ir e vir, né, nos locais, ainda tem essa questão de não vamos dar ponto para a comunidade LGBT. Então, vamos deixar. Por isso que vem aquele discurso, né? Um corte, assim, mas por isso que vem aquele discurso de é,
eu gosto do gay que não dá pinta. Então, você começa a formatar que você não é que você não goste do gay que não dá pinta, você não quer que aquele gay que dê pinta comece a atribuir pontos à comunidade LGBT. Entende? Então, há uma respeitabilidade ainda maior se você for. Você pode ser gay desde que você tenha um comportamento cis heteronormativo. Porque daí entra na questão da empregabilidade. A gente vê que as meninas travestis transexuais que estão sendo empregadas são o que a gente costuma chamar que tem uma passabilidade cis, né? Ou seja, é uma menina que é travesti, mas quando você olha pra ela, você diz, nem parece que é travesti, né? Tipo, como se tivesse que parecer alguma coisa. E são essa a população quando ela tem um nome retificado na documentação que ela consegue ter um emprego, né? Caso contrário, a única coisa que resta e o que leva mais de 90% da nossa população é as ruas, é as esquinas e a prostituição.